Ao longo deste vídeo vamos ver como Tricalc lida com a situação das lajes que estão sujeitas ao efeito da temperatura e que não têm juntas de dilatação. E portanto, para vermos exatamente a diferença das lajes com temperatura aplicada e das lajes sem temperatura aplicada, vamos utilizar esta pequena estrutura que aqui está modelada. Para fazer a aplicação da temperatura nas lajes, o programa Tricalc permite, através de uma opção que possui, desativar a informabilidade da laje no seu plano. Isso permitirá que a laje se dilate ou contraia segundo o seu próprio eixo, sem qualquer limitação. Por outro lado, podemos definir a ação de temperatura que queremos introduzir sobre a laje. Por exemplo, uma ação de temperatura de 35 graus, aqui definida, para termos um valor alto, e neste caso está uniforme na face superior e uniforme na face inferior, mas poderia ser diferencial, que seria a situação mais comum, uma vez que a face superior está diretamente exposta à ação solar, enquanto a face inferior não estará. E portanto introduzir essa ação sobre a laje. E posteriormente poderíamos então realizar o cálculo, digamos, de esforços da estrutura, e vou deixar também ativado o cálculo das armaduras das barras, só para termos as armaduras dos pilares também representadas. Para analisar o comportamento das duas lajes em simultâneo, eu vou inclusive pedir para criar aqui uma nova janela e vou colocar essa mesma janela lado a lado com a janela anterior. Vamos pedir para visualizar aqui, por exemplo, a cota 300, a cota mais abaixo, e pedir no plano ao lado para visualizar também a renderização e também em perspectiva a cota 600. Temos assim aqui as duas lajes colocadas, digamos que lado a lado, para podermos comparar. E, por exemplo, um dos gráficos que nós podíamos pedir era exatamente a visualização do gráfico de deslocamentos para o efeito da temperatura, em que vamos pedir os deslocamentos quer em X, quer em Z, quer em Y. E portanto, se eu pedir esse gráfico, vamos aqui pedir então esse gráfico, vemos que não existe qualquer efeito de temperatura na laje, que aqui está em baixo. Aqui sim existem deslocamentos ao nível da laje, identificados aqui claramente nesta situação que aqui temos. Okay? Portanto, a meio da laje não existe qualquer deslocamento, e para as extremidades os deslocamentos vão aumentando, chegando a 0,37 cm. Portanto, a variação ou a dilatação faz com direção ao exterior. Se eu pedir para visualizar, inclusive, os pilares inferiores aqui desta laje, eu vou poder visualizar, se aumentar aqui um bocadinho a escala de representação da deformada, o efeito que a dilatação está a ter sobre os pilares do contorno exterior. Okay? Os pilares centrais também têm algum efeito. Eu vou aqui fazer um zoom, vou tirar daqui a escala de representação e colocá-la aqui, e portanto, se eu pedir o gráfico de deslocamentos, vê-se aqui claramente o efeito sobre os pilares provocado pela dilatação da laje, enquanto que outra laje não existe qualquer efeito relativo a essa mesma situação. Portanto, se nós pedirmos aqui um gráfico de deslocamentos, vemos que a laje não tem qualquer esforço axial. Vemos assim o efeito dos pilares superiores aqui representado também. Também podia estudar esta informação ao nível de um pórtico, por exemplo, se assim quisesse. Vamos pedir então aqui uma janela. Vou pedir para visualizar aqui um determinado plano vertical. Imaginemos que queria ver um plano vertical, que é este que aqui está. E portanto, se eu pedisse um gráfico de deslocamentos para o efeito de temperatura, cá temos outra vez o andamento do gráfico dos pilares, bem como a dilatação que é provocada na laje. Se eu quisesse saber analiticamente qual é o valor que ali estava, pedia uma listagem completa e depois pedia então informação relativamente aos deslocamentos existentes naquele nó. E portanto, quando clicasse no nó,
nos deslocamentos devido ao efeito da temperatura, esta linha que aqui está, cá está o T de temperatura e a hipótese 21, tenho aqui a indicação que tenho 0,26 cm de deslocamento em X e, portanto, essa situação estaria aqui representada em X e em Z também 0,26, representada esse deslocamento horizontal. Portanto, como podem ver, é bastante simples no Tricalc fazer a aplicação da ação da temperatura, bem como o estudo do seu efeito sobre a estrutura.